Deixe Deus te guiar. É interessante dizer isto, pois foi Deus quem criou todas as coisas, inclusive nós, os seres humanos. E tudo que Deus criou é para o bem dele. E ele esperava do ser humano a consciência que ele produz. Isto é, esta consciência seria para o bem de Deus, para a manifestação do Espírito de Deus. Era para as consciências andarem pelo Espírito de Deus e não pela carne como todas fazem. Deus já assentou o Espírito em cada um de nós pela vida e disse assim desse Espírito: Eis que eu envio o meu anjo, que nos guardará neste caminho, que enquanto estamos passando por este mundo, e nos trará até este lugar que eu vos tenho preparado, que é o céu. Era para as consciências andarem por este Espírito, e não pelos desejos carnais. Pedro até disse: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que abstenhais dos desejos carnais que combatem contra a alma. A consciência que for atrás dos desejos carnais e andar pela carne, cairá no vazio eterno depois que a carne morrer. O espírito voltará a Deus, e a consciência ficará sem um corpo para manifestar, pois o corpo que ela tinha morreu, e ela não se unificou ao Espírito de Deus. Deus disse que podemos confiar neste Espírito, porque o nome dele está nele, e falou com todas as letras, dizendo: Eis que eu assentei em Sião uma pedra bem firme e fundada, uma pedra preciosa de esquina, e quem crer nela não será confundido. Essa pedra que Deus nos assentou é o Espírito. Davi disse: Eu clamei ao Senhor e ele me ouviu. Tirou os meus pés de um charco de lodo e pôs sobre uma rocha e firmou os meus passos. O charco de lodo é a carne, a rocha é o Espírito. Não vemos o Espírito neste plano material por ele pertencer ao plano espiritual. Mas o nosso último dia, que é o dia da morte da carne, o Espírito transporá as nossas consciências de planos e viveremos por ele eternamente lá no plano espiritual. Ele será o nosso corpo eterno. A carne, como todos já sabem, é provisória e vai morrer. Jesus até disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. Mais uma vez eu digo, nós estamos dentro de um propósito, e este propósito é de Deus e não nosso. Antes de Deus nos criar, Ele já sabia para que serviríamos como criação, e como criação, produzimos a consciência que interessa a Ele. Deus não visa a nossa carne, mas Ele nos criou na carne só por causa da consciência que produzimos nela. A carne trata-se de uma criação, e não é na criação que estão os olhos do Criador, mas no que a criação produz. Pois quanto vale uma criação que não produz o que foi destinado ela a produzir? Por exemplo, quanto vale uma caneta que não escreve, ou uma lâmpada que não acende? O valor da criação está no que ela produz. Se ela não servir o Criador pelo que produz, ela não vale nada, sendo uma criação inútil. No caso da consciência, o destino dela será o lixo eterno, ou seja, o vazio eterno.